Graça e paz, povo de Deus, shalom, shalom a todos, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal nós falamos sobre conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a missão da igreja e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. Nós teremos 8 aulas a respeito de cura interior e libertação. Estas aulas serão apenas um resumo a respeito da cura interior e da libertação, para que você tenha uma direção para a sua vida e receba a plenitude do Evangelho, pois Jesus Cristo veio para curar, libertar e salvar. Fique agora com a 5ª aula, onde estaremos falando sobre a luta contra o espírito de Mamon. Conforme declarou o apóstolo Paulo, nós sabemos que o ídolo não é nada, mas se existe um ídolo que ainda escraviza muitas pessoas, este ídolo é o Mamon. Jesus declarou que o Mamon está fazendo oposição a Deus Pai. Em Mateus 6:24 ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós sabemos que o ídolo não é nada, que os espíritos, demônios, são os que passam por ídolos. Eles se passam por entidades para serem adorados. Mas, quando Jesus ele foi fazer oposição a um tipo de entidade, ele fez a oposição a Mamon, porque Mamon está relacionado à avareza, ao apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. Por causa da veneração que muitas pessoas fazem ao dinheiro, à avareza, à ambição, às coisas materiais, Mamon se tornou uma entidade para muitas pessoas. Muitos deixam de adorar a Deus para adorar a Mamon. Observe o chamado de Jesus Cristo ao jovem rico. Ele cumpria todos os mandamentos, mas quando Jesus tocou em algo relacionado ao Mamon na vida dele, imediatamente ele deixou a Jesus, não quis mais seguir. Jesus olhou para ele, o amou e disse: falta-lhe uma coisa, pegue seus bens, venda tudo, distribua para os pobres e vem e me segue. Como ele tinha muitas coisas, estava apegado àquilo, ele não conseguiu fazer esta missão, cumprir essa missão. Então ele deixou a Jesus Cristo e foi viver a sua vida. Observe que Mamon pode retirar você do propósito, pode retirar você da missão. Muitas pessoas entraram até de forma correta e verdadeira no ministério, mas com o passar do tempo, elas deixaram que Mamon comprasse o coração dela, porque Mamon está relacionado àquilo que pode ser comprado. Então, tudo aquilo que você pode comprar com seu dinheiro pode te dominar, assim como o dinheiro pode te dominar e ser um ídolo para você. Você pode dizer que não é ambicioso, que não é avarento, que não tem amor ao dinheiro, mas o que determina isso não é a nossa fala, mas a nossa prática. Por isso, nós vamos ver alguns exemplos de práticas de adoração a Mamon. E na sociedade que vivemos, existem muitas coisas que nos faz estar preso a Mamon. Por isso, precisamos confessar e abandonar, seja qual for a prática que nos prende a este espírito. A primeira das práticas que prendem as pessoas a Mamon são os empréstimos não quitados. Empréstimos feitos em banco, em casa de crédito, consignado, agiota, pessoa física, etc. A Bíblia diz que quem pega emprestado se torna escravo do que lhe emprestou, conforme Provérbios 22:7. É prudente que nós venhamos viver uma vida sem ter que pegar empréstimo, sem ter que pegar dinheiro emprestado. Nós sabemos que nessa sociedade que estamos, em algum momento nós podemos até precisar de pegar empréstimos, como por exemplo, pessoas que estão construindo suas casas, reformando, comprando lote. Muitas vezes elas pegam empréstimos, mas você não pode deixar de pagar este empréstimo. Lembre-se, enquanto você estiver com este empréstimo, você é como um servo daquele que te emprestou, conforme Provérbios.
mas você não pode deixar de ser fiel, leal ao contrato que você fez. Muitas pessoas pegam empréstimos, mas deixam de pagar com o tempo. Elas se tornam infiéis. Seja fiel ao que você fez, ao contrato que você fez, e pague seus empréstimos. Quando você está ligado a um empréstimo a qual você não pagou, você está sendo dominado por esse espírito de Mamon, porque você está com algo a qual não te pertence. Os empréstimos, eles são legais, mas eles precisam ser cumpridos. Caso não seja cumprido, você estará dando legalidade ao espírito de Mamon para agir na tua vida. Automaticamente você vai se tornando avarento, apegado às coisas materiais e não cumpre as suas obrigações. A segunda prática que pode nos ligar ao espírito de Mamon são os cartões de crédito não pago. É normal nós usarmos cartão, mas não é normal você ter cartão e não pagá-lo. Na cultura atual, praticamente todos têm um cartão de crédito. Cartão de crédito é uma forma de empréstimo. Como a maioria das pessoas não tem educação financeira, não aprenderam sobre finanças, elas se enrolam em dívidas e acabam deixando de pagar o cartão de crédito ou, quando pagam, pagam a parcela mínima. Toda vez que você deixa de pagar o seu cartão, mais dívidas estão sendo acumuladas. Quando você deixa de pagar, você está deixando de cumprir um compromisso a qual você fez. Então você automaticamente está se sujeitando ao espírito de Mamon, sendo dominado por ele. Porque se você fez uma dívida a qual não consegue pagar, é porque você não está tendo controle financeiro. Automaticamente isso demonstra que você está apegado às coisas materiais. Não consegue controlar aquilo que você compra, aquilo que você consome. Isso porque existe um espírito, o espírito de Mamon, que domina a sua vida, a qual você precisa se libertar dele. Parece algo muito radical falar isso, mas isto é algo muito real, porque o espírito de Mamon é uma entidade, um espírito de demônio, que prende as pessoas às coisas materiais, ao dinheiro, prende as pessoas e torna elas avarentas, apegadas ao que é material. Quando você fica apegado ao que é material, você corre o risco de buscar coisas materiais a qual você não precisa. Você corre o risco de comprar coisas supérfluas que não são prioridades para a tua vida e coisas a qual você não conseguirá pagar. É assim que o espírito de Mamon atua na vida das pessoas. Na vida daqueles que têm muito dinheiro, ele atua trazendo apego ao dinheiro, apego às coisas materiais. Na vida daqueles que têm falta de dinheiro, ele atua colocando o desejo de possuir as coisas materiais sem ter condições para comprar. Assim o indivíduo compra, fica preso, não consegue pagar e fica dominado por esse espírito. A terceira prática que o espírito de Mamon causa na vida das pessoas é o roubo. No Brasil, muitas pessoas crescem em famílias pobres, passando por situações difíceis que as levam a entrar no crime. Mesmo que você nunca tenha entrado diretamente do crime, possivelmente já tenha pego alguma coisa escondida, como dinheiro na carteira do pai, dinheiro na bolsa da mãe, ou irmão ou irmã. Seja qual for o caso, você precisa se arrepender e confessar diante de Deus essa falha, se ainda não fez. Muitas pessoas, por crescerem em famílias humildes e simples, não têm condições de ter o que quer, o que deseja. Então, em algum momento da vida, você pode ter pego alguma coisa escondida, seja na sua casa, seja na casa de um parente, na casa de um vizinho, por causa do seu desejo de possuir aquilo e não ter condições para comprar. Você pode não ser um assaltante, uma pessoa que pega uma arma e vai roubar alguém na rua, vai roubar um supermercado, um banco, mas de alguma forma você pode ter já pego alguma coisa de alguém. Então isso também é roubo, porque roubo está relacionado quando nós tomamos algo que não pertence a nós. Então precisamos nos arrepender de todas as práticas de roubo e receber o perdão através do sangue de Jesus Cristo. A quarta prática ligada ao espírito de Mamon são as fraudes.
Tipos de fraudes: comprar em nome de outra pessoa e não pagar, não cumprir o compromisso. Roubo de dados via ligações e sites falsos. Clonagem de cartão. Aplicação de golpes por ligação, e-mails, etc. Tipos de fraude que uma pessoa pode cometer em uma empresa: apropriação indébita, ou seja, o uso de material sem consentimento do proprietário. Por exemplo, você está trabalhando na empresa e você tem controle dos computadores, da máquina de Xerox, e você faz cópias de Xerox para você, pessoal, sem pedir a autorização do dono da empresa, do gerente da empresa. Isto é apropriação indébita. Você está usando o material da empresa para fazer trabalhos individuais. Desvio financeiro, furto, sabotagem, ou seja, planejar causar mal à empresa. Quantas pessoas não estão em empresas e querem sabotar a empresa, causar um mal? Às vezes, muitas dessas sabotagens estão relacionadas a não cumprir o trabalho que tem que cumprir. Desperdício voluntário, ou seja, desperdiça alimentação, transporte, produtos, compra inflacionada, insumos. Quantas pessoas que estão ligadas à empresa e por estar com raiva do patrão, raiva da empresa, elas desperdiçam os produtos, desperdiçam a alimentação, desperdiçam as coisas, os materiais da empresa. Ela está desperdiçando porque ela quer descontar a raiva dela. Isso é um tipo de fraude. Se você tem cometido, você precisa confessar em arrependimento e abandonar. Outros exemplos de fraudes que podem ser cometidos: contratos de alterações contratuais, apólice de seguro. Quantas pessoas não fraudam um acidente para receber o valor do seguro? Correspondências que são fraudadas, registros de propriedades que são fraudadas, como por exemplo, registrar carro em nome de outro para não correr o risco de perder o bem. Quantas pessoas não compram carro, mas compram no nome da esposa, no nome do tio, porque ele não quer correr o risco de perder o bem, caso a polícia venha descobrir as suas fraudes. Isso também acontece quando o indivíduo compra um carro no nome de alguém. Normalmente acontece numa casa, numa família. O homem, o esposo, ele tem carteira, mas a esposa não. E ele vai e compra um carro no nome da esposa, para que quando vir a multa venha no nome da esposa, que não tem a carteira, para que ele não tenha que responder por aquela multa e ter pontos da sua carteira retirados. Outros tipos de fraudes: patentes e marcas, usar ou copiar sem autorização. Quando nós usamos patentes e marcas sem autorização, nós estamos fraudando. Fraudar relatórios ou fichas de controle, demonstrações financeiras e contábeis. Isso acontece muito em escritórios de contabilidade, quando o contador ele não é íntegro. Eles fraudam as demonstrações contábeis das empresas para que a empresa tenha redução de gastos com imposto. Muitas empresas contratam escritórios de contabilidade para fraudar a sua renda, a sua receita e assim ter redução nos seus impostos. Estes são alguns exemplos de fraudes. Muitos outros existem. Você deve pensar, relembrar, caso tenha feito, praticado ou tenha se envolvido em algum tipo de fraude, você deve confessar em arrependimento, clamar pelo sangue de Jesus Cristo e receber o perdão dos seus pecados. Outra prática ligada ao espírito de Mamon são as vantagens financeiras. Você pode ter praticado algum tipo de vantagem financeira na vida, como por exemplo, vender produtos ou serviços com juros abusivos, pegar troco errado em lojas, receber dinheiro errado em sua conta e não devolver. Se ainda não se arrependeu e confessou, é preciso para fechar brecha contra o inimigo. Caso você tenha praticado alguma vantagem financeira na vida e não tenha se arrependido, confesse em arrependimento, receba o perdão dos seus pecados. Outra prática que liga a pessoa ao espírito de Mamon são os esquemas de pirâmides. Pirâmides é um modelo de negócio que recruta membros
por meio de uma promessa de pagamentos ou serviços para a inscrição de outros no esquema, em vez de fornecer investimentos ou vendas de produtos ou serviços. Normalmente, as pessoas entram pela ambição em lucrar sem ter que trabalhar. Nós observamos no Brasil, no mundo, muitos esquemas de pirâmides que surgiram. Eu poderia te dar o exemplo como o da Telex Free. Na época que surgiu esse esquema de pirâmide, muitos amigos meus entraram, inclusive me fizeram convite para entrar. Mas como eu já sabia que era um esquema de pirâmide, era algo ilegal, eu não entrei. Quantas pessoas não entraram no esquema de pirâmide? Todo esquema de pirâmide, eles não trabalham com produtos e nem serviços. O objetivo do esquema é recrutar membros. Quanto mais membro você recruta, então você vai subindo na escala para receber um determinado valor. Não existe nenhuma empresa que vai se autossustentar se não tiver um produto para vender ou um serviço para vender. Toda empresa que existe neste mundo, ou ela vende produto ou vende serviço, mas os esquemas de pirâmide não trabalham com vendas de produto nem com venda de serviço. Eles trabalham com recrutamento de pessoas. Quanto mais pessoa entra, mais os primeiros que entraram, que criaram o esquema de pirâmide vão ganhar. Então as pessoas são pegas na sua própria ambição, desejo de ganhar dinheiro fácil. Às vezes as promessas são bonitas. Você não vai precisar trabalhar, vai precisar apenas mandar uma mensagem, fazer um e-mail, fazer um banner. Você vai precisar apenas convidar amigos para entrar e assim você vai ganhar dinheiro. Este é um tipo de prática ilegal que te liga ao espírito de Mamon, porque você não está buscando ganhar o seu dinheiro da forma correta através de um trabalho, de um serviço, sendo assalariado numa empresa ou abrindo o seu próprio empreendimento. Você está buscando ganhar dinheiro fácil. Isto te liga ao espírito de Mamon e te torna escravo do dinheiro. Caso você tenha praticado, tenha entrado em algum esquema de pirâmide na vida e não tenha se arrependido, ou talvez até tenha enganado pessoas por causa desse esquema de pirâmide, você precisa se arrepender, você precisa confessar em arrependimento e receber o perdão deste pecado através do sangue de Jesus Cristo. Outra prática que te liga ao espírito de Mamon é a ambição. A ambição está ligada às fraudes, ao esquema de pirâmide e outro tipo de busca de dinheiro ilegal. A ambição é um forte desejo de poder ou riqueza, honras ou glória, fora da direção de Deus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e quem tem tal prática afasta-se da fé e atrai para si sofrimentos, conforme 1 Timóteo 6,10. Ela também diz que a bênção do Senhor enriquece e não causa sofrimentos, Provérbios 10, 22. Não é pecado ser rico, mas é pecado amar a riqueza acima de Deus. Não deixe que a ambição tome o seu coração. Ame a Deus acima de todas as coisas. Afinal, este é o primeiro mandamento a qual nós devemos praticar. Até aqui, nós vimos um pouco como atua o espírito de Mamon na vida das pessoas. Agora nós vamos fazer algumas orações que são orações modelos. Você não precisa seguir rigorosamente esta oração. É apenas um exemplo para que você ore, declare e se liberte destas garras deste espírito de Mamon, caso ainda esteja te prendendo. Oração direcionada a empréstimos não quitados. Pai, eu confesso o meu envolvimento com o espírito de Mamon. Pai, eu confesso que fiz empréstimos nas instituições, bancos. Então você deve declarar o nome das instituições financeiras, dos bancos a qual fez o empréstimo e não quitou. Declare verbalmente isso. Pai, eu confesso minhas dívidas nos cartões de crédito. Diga o nome dos cartões e bancos que ainda não quitou a dívida. Pai, peço que me dê condições de pagar todas as minhas dívidas e restituir todas as instituições e bancos que lesei. Pai, peço que me perdoe por estas práticas e que as pessoas lesadas sejam restituídas. Pai, que o sangue de Jesus Cristo esteja entre mim e todas estas práticas entre mim e meus descendentes, para que não sejam atingidos por meus erros. Pai, eu agradeço pelo teu perdão. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.
Após você fazer essa oração, você precisará também buscar as empresas de cartão de crédito, buscar os bancos a qual você deve, busque uma negociação do empréstimo, do valor a qual você deve, para que você possa quitar essas dívidas em nome de Jesus. Oração relacionada a roubos e fraudes. Pai, eu confesso meu envolvimento com o espírito de Mamon. Pai, eu confesso todo tipo de roubo que pratiquei. Então você diz o nome dos roubos que praticou, crimes, dinheiro que peguei escondido dos meus pais, etc. Pai, eu confesso as fraudes que pratiquei. Diga o nome das fraudes. Comprei em nome de outra pessoa, roubo de dados, clonagem de cartão, golpes, apropriação indébita, desvio financeiro, furto, sabotagem, desperdício voluntário, fraude em apólices de seguro, correspondências, registro de bens que fiz em nome de outro, fraudes de marcas e patentes, fraudes em relatórios e fichas de controle, fraudes contábeis, outros que você tenha praticado, declare cada uma delas. Pai, que o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo esteja entre mim e os atos que pratiquei, que o sangue de Jesus Cristo esteja entre mim e meus descendentes, para que não caia nenhum pecado que pratiquei sobre eles. Pai, obrigado pelo perdão, obrigado, Senhor. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Todas as fraudes que você tenha cometido, tenha praticado, você precisa restituir. Caso você tenha roubado alguém, você precisa restituir essa pessoa. Não basta apenas pedir perdão, é preciso também restituir, a não ser que a pessoa te perdoe da dívida. Isso também pode acontecer e é totalmente aceitável. Mas você não pode ficar longe, distante, jogando essas coisas debaixo do tapete, achando que é normal. Vá até a pessoa a qual você fraudou e busque restituir tudo aquilo que precisa ser restituído. Caso ela te perdoa, amém. Agradeça ao Senhor pelo seu amor. Oração relacionada a vantagens financeiras. Pai, eu confesso o meu envolvimento com o espírito de Mamon. Pai, eu confesso que levei vantagens financeiras. Diga as vantagens que praticou. Venda de produtos e serviços com juros abusivos, troco errado em lojas, receber dinheiro na conta e não devolver, e outros se tiver praticado. Pai, que o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, esteja entre mim e os atos que pratiquei. Que o sangue de Jesus Cristo esteja entre mim e meus descendentes, para que não caia nenhum pecado que pratiquei sobre eles. Pai, obrigado pelo perdão. Obrigado, Senhor. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Todas as vantagens financeiras que você tenha levado, você também precisa restituir, caso precisa ser restituída. E oração relacionada ao esquema de pirâmides e ambição. Pai, eu confesso o meu envolvimento com o espírito de Mamon. Pai, eu confesso que participei de esquemas de pirâmides com o objetivo de lucrar e enganar outros a participar. Pai, confesso o meu desejo ambicioso por riqueza e poder, por escolher as riquezas em primeiro lugar. Pai, eu confesso toda a ambição do meu coração, confesso e renuncio todas as vezes que coloquei o dinheiro em primeiro lugar ao invés do Senhor. Pai, eu renuncio todas as práticas citadas acima e que elas nunca mais façam parte da minha vida. Se for preciso, declare as práticas a qual você se envolveu. Pai, que o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo esteja entre mim e os atos que pratiquei. Que o sangue de Jesus Cristo esteja entre mim e meus descendentes, para que não caia nenhum pecado que pratiquei sobre eles. Pai, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João 1,9. Pai, obrigado pelo perdão, obrigado, Senhor. Pai, eu oro em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Caso você tenha cometido algum tipo de ambição com pessoas, tenha enganado pessoas para entrar em esquemas de pirâmides, peça perdão a essas pessoas pela ignorância, por aquilo que você praticou sem saber. Confesse o seu pecado, receba o perdão e o amor de Deus. Estas são apenas algumas práticas a qual liga a pessoa ao espírito de Mamon. Cada uma delas e outras a qual a pessoa esteja ligada precisa ser confessada em arrependimento, que o Senhor possa abençoar a tua vida, te purificar, te limpar de toda a injustiça, que o sangue de Jesus Cristo venha lavar todos os seus pecados. Receba o perdão do Senhor, receba o seu amor, porque Ele liberou o amor dele sobre as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo teu grande amor, por nos amar, por nos perdoar,
Todas essas práticas ligadas ao espírito de Mamon, elas impedem o seu crescimento financeiro profissional. Por isso é importante que você se desvincule de cada uma delas, receba o perdão e o amor de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.